Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu fiz uma oração ao Senhor antes de vir para cá. Eu falei, Senhor, eu sei que Tu já tens falado comigo, já tem me dado a palavra, mas só confirma, Senhor, para que eu possa ter total liberdade para falar do que o Senhor me comissionou para essa noite. E para a glória de Deus, o Senhor ouviu minha oração e o irmão Alessandro, ele trouxe a devocional e eu estava até comentando com o meu esposo. Deus confirmou. E o tema da ministração dessa noite é a alegria de quem anda por fé. A alegria de quem anda por fé. E eu não quero me ater à alegria das vitórias. A alegria de quando a oração é respondida. Eu quero me ater nessa noite à alegria na tribulação, à alegria na adversidade. A alegria no momento de dificuldade. No momento da dor, no momento da aflição, no momento da prova, no momento do não. É sobre essa alegria que eu quero falar hoje. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Você já meditou? Ou já chegou um momento em que você despertou em pensar assim, eu sou cristão. Eu sou um cristão. E quais as implicações de ser um cristão? O que isso significa para mim? Eu gostaria que você, onde você está sentado, pensasse sobre isso. Eu sou um cristão. Ser um cristão é um privilégio, primeiramente. Ser um cristão é uma honra. Ser um cristão é o que há de mais precioso, maravilhoso, grandioso nessa vida. Se você é um cristão, você é uma pessoa que foi escolhido pelo Deus Altíssimo. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte do povo de Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui presenteada, eu vou dizer assim, por minha filha, que ela ministra louvor na igreja onde ela congrega, e ela mandou um hino para mim, ela em choro, em pranto, ela mandou um hino para mim, ela disse, mãe, ouve esse hino. E eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja, e ela me mandou o hino, e eu fui ouvir. Eu ouvi, porque assim, não, eu vou ouvir. Ela mandou por respeito, para depois dizer, você ouviu? Aí eu ia dizer, não vi. Então, eu vou ouvir o hino. E eu confesso aos irmãos que esse hino, ele me levou a um momento de adoração tão profundo, tão grandioso, que me fez refletir nessa pergunta que eu fiz aqui a vocês hoje. Eu sou cristão? Então, ser cristão é algo tão precioso, como eu já falei, mas mesmo que se torne redundante, mas é prazeroso falar. Ser cristão é tão grandioso, porque uma da parte do refrão da música, quando ela canta, ela diz assim, como é feliz quem anda na luz, vive por fé e pode sentir. Olha o que é que nós podemos sentir. Nós somos cristãos, então logo nós podemos sentir a alegria da presença de Deus. A igreja do Senhor, ela sente a alegria da presença de Deus. A alegria da salvação. O cristão, ele tem a consciência que ele é salvo em Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. E ele diz, a alegria da intimidade. A alegria de você ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. A alegria de você abrir as Sagradas Escrituras e ler um texto e aquele texto falar ao seu coração.
coração as verdades gloriosas do Deus Altíssimo, entrando dentro do seu entendimento e você compreendendo o espiritual daquela passagem. E a alegria da comunhão, a alegria de todos os dias você entrar na presença do Deus Altíssimo e ouvir a sua voz. Isso faz parte da vida do cristão. Isso faz parte da vida da igreja do Senhor. A igreja de Deus, ela vive em constante comunhão com o Senhor. Mas isso não nos impede de andarmos em adversidade. Mas isso não nos impede de passar por tribulações, por perseguições, por calúnias, de termos inimigos. Isso não nos impede de sofrermos em nome de Cristo, por amor do Evangelho. Isso não nos impede de passarmos por provações, de passarmos por tentações. Isso não nos impede. Isso não nos impede de olharmos para situações as quais nós não queríamos passar, mas estamos passando. De ouvir o não, de ver os nossos planos não fluírem, de ver os nossos projetos não andarem. Nós vamos passar por isso, porque todo cristão, ele passa por sofrimento, assim como já foi dito nessa noite, que no mundo nós teremos aflições. Agora a pergunta é, como passar por tudo isso com alegria? A pergunta é essa, como passar por tudo isso tendo alegria? Como o irmão já falou, parece até contraditório, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina como passar por tudo isso com alegria. Então eu gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias lá na carta de 1 Pedro, no seu capítulo 1. Nós vamos meditar sobre esta alegria. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. E em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se achem em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, mas amás, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. E indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Amém. Oramos ao Senhor. Pai Santo e Deus bendito, graças te dou, Senhor,
Porque neste momento, Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra. Rogo, Pai, que Teu Espírito Santo possa, ó Deus amado, estar no coração dos meus irmãos, preparando a boa terra, para que essa palavra penetre, Senhor. E assim como o Senhor confirmou o meu coração, confirme no coração deles também. Que a Tua igreja cresça e se fortaleça nesta noite, ó Pai. E quanto a mim, que Teu Espírito Santo possa me conduzir, Senhor, a tudo que o Senhor já me falou, que eu possa passar para que a Tua igreja cresça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa carta de Pedro, ela é uma carta bem interessante, porque ela fala justamente sobre isso, sobre tribulação, perseguição e sofrimento. É uma carta direcionada a uma igreja que estava passando por momentos muito difíceis, por momento de tribulação, momento de perseguição, momento de angústia e momento de dor. E eu gostaria de me ater um pouquinho para falar sobre essa tribulação, sobre a tribulação da igreja, para que a gente possa ter um sentido maior do que é ser igreja, no contexto em que a carta de Pedro foi escrita. Então, a carta de Pedro ela foi escrita no momento em que a igreja estava passando por grandes tribulações. A gente vê que ele começa dizendo, para que ele estava mandando a carta, ele está falando aqui, que era para, no versículo 1, para estrangeiros dispersos. Então, era uma igreja que estava sendo perseguida, e o que é pior, ela estava fora do seu domicílio. Os crentes ao qual iam receber essa carta eram, na sua maioria, pessoas que estavam fugindo da perseguição. Perseguição começar pelos judeus, depois vem pelos pagãos e, em seguida, pelo Império Romano. Então, era um povo que estava longe de sua casa, longe da sua terra, longe da sua gente. E não sabendo que muitos que não conseguiram fugir foram mortos, foram presos. E quando não eram mortos, eram presos e torturados. E as torturas eram coisas terríveis. Eles pegavam muitos cristãos e arrancavam suas unhas, esfolavam vivo, queimavam. Era algo terrível. Era uma perseguição, não era só fugir pelo simples fato de não ser preso, mas fugir para não ser torturado e não ser morto. E o que é interessante, irmãos, é que só precisava uma coisa para eles. Quando eles estivessem diante daqueles que estavam perseguindo os seus inquisidores, simplesmente negar. Negar a Cristo. Negar que eram cristãos. Mas, por amor a Cristo, por amor ao evangelho que receberam, eles preferiam fugir do que negar o seu Senhor, do que negar a Cristo. Eles preferiam viver longe de seus domicílios, mas não negavam o evangelho. Eles não temiam a morte. Então, Paulo, para encorajar essa igreja, ele escreve essa carta. E há alguns apontamentos que eu fiz aqui em relação à carta, ao nível em que a perseguição alcança, ao nível em que o temor alcança o coração dele. Então, o Pedro, ele escreve para que eles se fortalecessem. Olha, vocês estão em tribulação, mas ouçam. Então, ele escreve a carta dizendo, convidando aquela igreja a ter esperança e segurança em meio à perseguição. Ele escreve para eles, para encorajá-los a manter a fé na esperança em Jesus Cristo, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das situações. Eles olhem para Cristo, eles olhem para o Senhor Jesus Cristo e creiam no Senhor Jesus, que eles sejam fortalecidos no evangelho que foi pregado para eles. E ele continua também convidando essa igreja a se manter firme, a ter uma vida cristã em santificação. É necessário ter uma vida cristã em santificação para que o testemunho deles fosse contra todas as acusações, todas as mentiras, tudo o que foi levantado contra eles caísse por terra diante da atitude e da postura dessa igreja. Então, ele convida essa igreja a se manter santa. Ele também convida a igreja a acreditar e a confiar plenamente na supremacia de Cristo, na supremacia do nosso Deus, a confiar plenamente em Deus, sabendo que Deus é poderoso para guardá-los, é poderoso para cuidar da sua igreja. E também ele escreve a carta para mostrar para eles a importância da comunhão, do amor com os irmãos, de ter o cuidado uns com os outros, sabendo que eles eram peregrinos, sabendo que eles eram estrangeiros em terra, eles precisavam de uma igreja que os acolhesse, que fosse hospitaleira, que cuidasse deles. Então, Pedro também ele convida a igreja a ter esse cuidado com os estrangeiros.
E ele também coloca na carta algo maravilhoso e grandioso sobre a volta de Cristo. Então, ele fala para a igreja para que ela se prepare para a volta de Cristo. Então, ele começa a falar, já no final da carta, no seu capítulo 5, ele chama a atenção dos presbíteros, dos líderes da igreja, ele chama a atenção dos jovens, ele chama a atenção dos anciões, na sua postura perante essa realidade que acontecerá no futuro, mas que eles continuem firmes, sabendo que Cristo, o sumo pastor, ele virá. Então, ele passa para a igreja essa realidade para que a igreja se fortaleça. Então, algumas perseguições que a igreja passa, eu fiz alguns apontamentos para que a gente possa dar entrada, para que a gente possa dar entrada nos pormenores. Por que a igreja era perseguida de forma tão afinca? Por que os cristãos eram perseguidos de forma tão odiosa? Por que eles tinham tanto ódio do cristão? O que eles faziam de errado para que eles os odiassem tanto? Então, alguns pontos eu gostaria de pontuar para ficar mais clara essa perseguição. Os cristãos eram perseguidos muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, pelas diferenças religiosas. Haviam diferenças religiosas. Os cristãos, eles não se contaminavam com aquele sincretismo todo que havia naquele tempo, o politeísmo, adoravam muitos deuses, e os cristãos eles se abstiam a isso. E por se abster a essas coisas, eles eram tidos como subversivos, ou seja, como aquele que vai contra o que é correto para eles. Então, os cristãos, eles iam contra ao que o mundo oferecia. Então, isso os irritava. E isso não é diferente conosco hoje. A gente hoje, por algumas coisas que foram conquistadas pela justiça, nós não podemos ir contra de forma alguma. A gente vê hoje, com relação a qualquer posição sua contra a homossexualidade, se você se opor, você vai para as penas da lei. Você não pode se opor, você não pode nem dizer que é errado. Você tem que abaixar perante a justiça dos homens e concordar. Mas a igreja do Senhor, ela não se adequa a essas leis, porque a gente segue a lei de Cristo. A gente olha o que a igreja, o que a palavra do Senhor nos ordena a viver, a crer e a confiar e a ter como regra certa. Então, isso causa perseguição. Outro ponto também sobre a perseguição era o culto ao imperador. Então, para Roma, o imperador romano, alguns imperadores romanos, eles se intitulavam deuses. Então, como eles eram deuses, divindades celestes, o povo daquela época tinha que adorá-lo. E os cristãos não adoravam. Não se prostravam diante deles, porque eles só adoravam ao Deus Todo-Poderoso. Então, isso, meus irmãos, causava revolta. Então, eles eram perseguidos por ir contra as normas, por ir contra o que eles determinavam como regra, e os cristãos iam contra isso. E N coisas que aconteciam. Então, isso fazia com que eles não só os odiasse, como os perseguisse. Tanto os judeus, o Império Romano e os pagãos, eles perseguiam os cristãos e os detestavam. Os tinham como baderneiro, como malfeitores. Então, era uma perseguição muito grande e eles tinham que se manter fiéis à palavra do Senhor. E outra coisa também que eles mais se irritavam é porque quanto mais eles perseguiam os cristãos, quanto mais eles matavam os cristãos, mais a igreja do Senhor crescia. Mais a igreja do Senhor se expandia. E eles não entendiam o porquê. Mas a gente sabe o porquê. Porque o Deus dos cristãos é mais poderoso do que o que está no mundo. Porque o poder de Deus está com a sua igreja. Por isso que a igreja do Senhor, ela sempre avança e ela sempre cresce. Amém? Então, voltando aqui para a palavra do Senhor, para o capítulo 1, nós compreendemos que a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sofrendo, a igreja estava passando por uma situação dificílima, uma perseguição ferrenha contra ela. E Pedro vai escrever para essa igreja para mostrar para eles, tanto para eles quanto para nós também, que é uma carta atemporal, quais são as bases para se passar por uma tribulação e se manter feliz e se manter alegre. Então, ele começa de forma gloriosa. Ele vai logo rompendo tudo e qualquer dúvida, toda e qualquer preocupação desse povo. Ele olha para aquela igreja e ele escreve, e ele vem aqui diretamente para o capítulo 2. Ele apresenta de forma grandiosa a Santíssima Trindade. Ele apresenta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vem para aquela igreja e ele escreve e ele diz algo
maravilhoso, tremendo. Ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus. A igreja do Senhor, ela é eleita segundo a presciência de Deus. Eleito é aquele que foi alvo de uma escolha. Diga aleluia. Alvo de uma escolha. Deus olhou e escolheu você. Deus olhou e me escolheu. Não havia nada de bom em mim. Nada de bom em mim. O que eu tinha para que o Todo-Poderoso olhasse para mim e me escolhesse? E o que você tem de tão precioso que Deus o escolheu? E ele diz mais, na presciência de Deus. Isso mostra a onisciência do nosso Deus, que tudo sabe. E antes mesmo que nós estivéssemos aqui neste lugar, Deus escolheu você. Você já estava escolhido. Glória a Deus. Glória ao Senhor que alegra nossos corações e nos enche de fé e de alegria com essa verdade gloriosa em nossos corações. Irmãos meus, eu não estava lá quando essa carta chegou a essas igrejas, mas eu tenho certeza que grandemente os nossos irmãos se alegraram neste momento. Se alegraram de uma forma tão grandiosa com essa verdade tão maravilhosa para a igreja do Senhor. Se eu só pregasse isso aqui, vocês já estavam felizes demais. Mas ele continua. Ele continua dizendo assim: em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele fala que o Espírito Santo, trabalhando em nós, nos santificando com a aspersão do Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado naquela cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados, fôssemos purificados pelo seu sangue e fôssemos aptos agora a andar em santidade. Glória a Deus por isso. É o Deus que escolhe, é o Deus que salva, é o Deus que santifica. É o Deus presente em todos os momentos nossos, na nossa caminhada cristã. A igreja não está só. A igreja está com o Deus Todo-Poderoso, a igreja está com o Espírito Santo, a igreja está com o Senhor Jesus Cristo. Não é porque você está passando por luta, não é porque você está passando por tribulações, por adversidades, que você foi esquecido ou que você está só. Não! O Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino está com você. E para continuar, ele vai agora falar de forma grandiosa sobre a estrutura trinitariana. Ele agora vai nos mostrar a ação da Santíssima Trindade trabalhando em favor da sua igreja de forma poderosa, grandiosa, para que essa igreja esteja sempre alegre, para que essa igreja esteja sempre crescendo. E ele começa no versículo 3 dizendo assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Então o Senhor, ele gerou a sua igreja para que ela viva a esperança da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Nós cantamos um louvor lá da harpa cristã, eu não lembro o número dele, mas é na casa dos 400, que ele diz assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Ele gerou a sua igreja, ele escolheu a sua igreja, para que a igreja viva essa esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Sabe por que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou porque o seu sacrifício foi aprovado por Deus. Cristo ressuscitou, glória a Deus por isso, porque ele foi perfeito.
E Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E por ele aceitar esse sacrifício, ele ressuscitou naquele dia. E ele se tornou o primogênito entre toda a criatura. Por isso nós temos acesso ao Pai. Por isso nós dobramos os nossos joelhos e oramos, porque temos a convicção de que nossas orações serão ouvidas por Ele. Por isso que nós procuramos andar em santidade para agradá-lo. Por isso nós procuramos viver uma vida santa, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Então foi para essa esperança que a igreja foi escolhida. Nós não fomos escolhidos para viver como muitos pregam por aí, o melhor dessa terra. Você nasceu para ser cabeça, você nasceu para ser importante, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser rico, você nasceu para ser próspero. Não! O intuito da igreja é viver essa viva esperança. Ele foi chamado para que a igreja do Senhor, ela foi levantada para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado através da igreja. Nós somos a testemunha, a representação do Senhor aqui na terra. Nós somos o farol de Deus aqui na terra. Foi para isso que a igreja foi levantada. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. E é essa convicção que nós devemos ter do nosso chamado como igreja do Senhor. E ele continua dizendo no 4. Para uma herança. Ele agora vai falar para uma herança. E o que eu acho glorioso dessa palavra é que a herança é algo que nós obtemos depois da morte, né? Do testador. Ele morre e a herança dele fica para os seus herdeiros. E ele está colocando a igreja como herdeira dessa herança. E qual é a herança que ele diz? Ele diz que é uma herança incorruptível. É uma herança que não se corrompe. Ela não se corrompe. Ela não é uma herança, não é algo que você pode subornar. Não, ela é perfeita. Ela é incorruptível. E não só bastasse ela ser incorruptível, ela também é uma herança incontaminável. Ela é pura, é impossível ela se contaminar. Ela é verdadeira, ela é eterna. Ninguém vai mudar essa herança que você recebeu do Senhor. Ninguém muda, ninguém tira você desse testamento. E ele diz, essa herança é uma herança que não pode murchar. E ela não pode se acabar, ela não morre, ela é eterna. E essa herança, ainda por cima, ela não pode ser roubada. Ninguém pode ir lá e roubar ela de você. Sabe por quê? Porque ele diz para nós aqui que ela está guardada, sabe aonde? Nos céus. A nossa herança, ela está guardada nos céus. Se a minha herança, se o que eu tenho direito está guardado no céu, então por que eu me ater com as coisas daqui? Por que olhar para as coisas daqui e me sentir triste, angustiado com as coisas da terra? Quando Cristo fala que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do seu reino, a sua herança, aquilo que Ele tem para nós, que isso seja o nosso alvo. A igreja que anda olhando para o céu é uma igreja que passa na tribulação alegre. É uma igreja que passa nas adversidades alegre. Por quê? Porque ela sabe que Deus é com ela. E o que é dela, ninguém pode roubar. Então, alegremos no Senhor com essa verdade tão gloriosa. E ele continua dizendo no versículo 5, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para ser revelar no último tempo. E ele ainda diz mais, mediante a nossa fé, mediante a fé no que nós acabamos de ouvir, do evangelho que foi pregado para nós, das verdades de Cristo, tudo que nós temos aprendido do Senhor, Ele nos diz o seguinte: estás guardados na virtude de Deus. Então, Deus é quem está nos guardando. Deus é quem está nos guardando. Deus é quem está cuidando de nós. Não podemos esquecer isso. E ninguém nem nada pode mudar essa realidade. Deus está guardando a sua igreja. Deus cuida da sua igreja, aleluia. E ele diz no 6, em que vos grandemente vos alegrais. Se alegre no Senhor. Se alegre no Deus da sua salvação.
Se alegre na maravilhosa graça, se alegre na maravilhosa misericórdia, se alegre por você ser um escolhido do Senhor, que nada nem ninguém roube a sua alegria. Porque o inimigo, o intuito dele é justamente isso, que o próprio Pedro fala nessa carta, que ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, que o inimigo não nos encontre cabisbaixos, mas alegre nessa viva esperança. A esperança que nos tirou das trevas, a esperança que nos levou a viver no reino de Deus, filho do Todo-Poderoso. Essa é a verdade que nós devemos abraçar com fé e com alegria em nossos corações. E continuando, ele diz: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece, e pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, a revelação de Jesus Cristo. Agora é o cerne do que eu quero falar para vocês aqui. Ele vem falar para a gente algo maravilhoso e grandioso. Ele diz para nós que mesmo que você esteja passando por tribulação, essa tribulação ela tem um peso maravilhoso para nós, que é a prova da nossa fé. Então, se você é provado, você está provado para provar a sua fé. E ele vai fazer uma analogia de algo bem interessante. Ele vai usar o ouro. O ouro, para que ele seja puro, para que seja tirada todas as impurezas do ouro, o ouro ele passa pelo fogo. E quando ele é queimado em altas temperaturas, vai tirando toda a impureza do ouro até o ouro ficar refinado e precioso. O ouro sem impureza é um ouro refinado. E quando esse ouro é refinado, ele se torna um ouro valioso. E o ouro, ele é muito valioso, aleluia, glória a Deus. O ouro, ele é muito valioso. E eu fui fazer uma pesquisa hoje do valor do ouro. 1 grama de ouro hoje, ela custa R$ 487,23 a R$ 492,46 a grama do ouro. E 1 quilo de ouro, no Brasil, hoje, ele custa R$ 487.230. Então, é algo caro, é algo precioso, o ouro. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que a nossa fé, quando é provada, ela é muito mais valiosa do que o ouro. Ela é preciosíssima. Por que ela é preciosa? Então, ele vai nos dar ele aponta aqui 3 pontos que vai mudar na nossa vida. A primeira coisa que vai mudar na nossa vida, quando nós passamos pela prova, passamos por tribulação, é o nosso louvor. Quando nós somos provados e passamos pela provação, o nosso louvor, ele torna-se um louvor diferente. O nosso louvor, ele torna-se um louvor sincero, um louvor verdadeiro, um louvor racional, porque nós vamos compreender o Deus que nós servimos. Nós vamos entender, porque nós provamos e vimos o nosso Deus agindo em nosso favor. E esse louvor, ele é um louvor diferente. O nosso louvor, ele torna-se um louvor sincero, ele se torna uma verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque nós o reconhecemos, nós provamos desse Deus maravilhoso, vimos a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia em nosso favor, e isso vai redundar em louvor. Isso vai redundar em glória, isso vai redundar em adoração, e uma adoração em espírito e uma adoração em verdade. E ele diz mais, também vai redundar em honra. Então, quando nós somos provados, e nós passamos pela prova, e testificamos, e provamos do nosso Deus, nós vamos andar agora dando honra ao nosso Deus. O nosso modo de viver vai ser um modo de viver honroso. Um modo de viver que a gente vai ser fiel a Deus, não só na igreja perante os irmãos, não só diante do público, mas na nossa intimidade, no nosso secreto, na escola, no trabalho, onde quer que nós andemos, nós vamos honrar ao nosso Deus em todos os lugares. Nós vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus e a nossa atitude, ela será levada a honrar o nosso Deus em todos os momentos. Iremos andar em santificação. Iremos adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso proceder, com o nosso modo de viver. Então, redundará em honra.
E mais maravilhoso ainda é em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele será revelado aos nossos corações. Quando a igreja passa por luta e por provações, redunda nisso aí. Um louvor sincero, uma vida honrosa e Cristo sendo revelado para a sua igreja. Porque quando Cristo não é revelado para a igreja não cresce. A igreja não é transformada, a igreja não muda. Então, Cristo é transformado na vida da igreja, quando a igreja verdadeiramente passa por lutas e por provações. Louvado seja Deus. Aí, continuando, ele diz, versículo 8, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não se vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, ele fala de Cristo para a igreja, assim como para nós. Pedro, ele fala porque Pedro, ele conheceu a Jesus Cristo. Ele andou com Jesus Cristo. Mas a igreja que ele escreve, e nós também não. Mas ele diz, mas vós, não o havendo visto, amais. Então, a igreja, ela ama ao Senhor Jesus. A igreja, ela deve amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Nós devemos amar Jesus. E além de amar Jesus, ele diz mais crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, quando a gente tem a revelação de Jesus Cristo, a gente tem a alegria. Quando a gente tem a revelação de Cristo, como ele fala aqui, nosso coração se alegra. A igreja caminha alegremente, mesmo em meio às provas. Então, testifica para a gente que verdadeiramente a igreja que tem o Senhor Jesus é uma igreja alegre, independente do que ela esteja passando. Aí ele vai e diz, alcançando, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então, a igreja do Senhor, ela é salva. Louvado seja Deus por isso. Esse é o final da nossa carreira aqui na terra. É a salvação que nos espera. O final da igreja, a vitória da igreja, é a salvação que nos espera em Cristo Jesus. Esse é o final que nos espera, como ele diz aqui. A salvação da nossa alma. A nossa alma salva em Cristo. O versículo 10, ele diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente. A alma diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Até o momento ele estava falando de Cristo. Eu esqueci de falar isso para vocês. Então, quando ele fala de Cristo, a revelação de Jesus Cristo, ele agora fala do Cristo. Agora ele vai entrar no Espírito Santo. Lembra que eu falei de início que ele estava falando a estrutura trinitariana. Primeiro o Pai, depois Jesus. Agora ele entra no Espírito Santo. Então, ele fala que o Espírito Santo atuava nos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento também anunciavam a vinda de Cristo, anunciavam a graça. Eles falavam de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. E agora também os apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo, pregaram o Evangelho de Jesus e a igreja foi alcançada. E o Espírito Santo atuou. Ele fala no versículo 12, os quais foi revelado que, para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem. Então, o Evangelho do Senhor foi ministrado. A igreja foi alcançada e hoje continua do mesmo jeito. Então, essa igreja, ela precisa estar firme nas verdades do Senhor Jesus. A igreja precisa estar firme para que ela entenda o valor dessa salvação gloriosa e redunde nela a alegria em seu ser, a alegria no seu viver. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja alegre. Não há espaço para murmuração. Não há espaço para querer desistir. Não há espaço para tristeza com as coisas secundárias. Porque as coisas primárias, as coisas principais, o Senhor Jesus Cristo já nos revelou por meio da sua palavra. Deus está com você. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Você não está só. Não baixe a cabeça diante das adversidades, seja ela quais forem. Nada vai impedir o Senhor de estar com você. Nada vai impedir você de estar alegre na presença de Deus. Se entregue. Se renda à vontade do Senhor. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olhe para o nosso Deus. Porque Ele cuida
de nós, Ele nos sustenta. E Ele diz algumas verdades que eu gostaria de pontuar para nós, para que essa verdade continue enchendo o nosso coração de alegria e repetindo o que eu já falei. O que nos gera alegria, no versículo 3, como ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança. Então, meus irmãos, a nossa esperança tem que ser essa. A nossa esperança tem que ser Cristo. Se a sua esperança for Cristo, a alegria vai abundar em seu coração. Se verdadeiramente Cristo é a minha esperança, como o Apocalipse nos diz, que Ele será o nosso sol, que Ele viverá conosco eternamente na nova terra, nós iremos vê-lo cara a cara, face a face, iremos comungar com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, é isso que nós devemos querer, é isso que nós devemos buscar para a nossa vida. Porque eu não sei o dia de amanhã e você muito menos. Eu não sei quando o Senhor me chamará. E você também não sabe qual será o dia que você vai partir desta terra. Mas uma coisa eu sei. O nosso futuro é com o Senhor Jesus Cristo. Ele está no nosso futuro. E Ele escolheu você para estar também no futuro com Ele. Então, se essa é uma verdade que eu creio, ela deve redundar em alegria no meu coração. Ela deve ser a base da minha vida e da minha fé cristã. Aleluia. Um segundo ponto é que nós somos herdeiros de uma promessa grandiosa que enche de alegria o nosso coração. Está no versículo 4, é que a nossa herança, ela é eterna e ela está guardada nos céus. Ela está nos céus com o Senhor. É nossa herança, é o que nós vamos herdar. Muitas vezes, se a gente olhar os nossos olhos para as coisas da terra, nós queremos coisas terrenas. Nós até desejamos coisas terrenas. Mas, para que o meu coração se alegre, eu tenho que entender que a minha herança é espiritual. Que a minha herança é no Senhor. Que a minha herança é a eternidade com o Senhor. E o crente que tem isso em mente, e o crente que medita nisso, o crente que vive com essa verdade, é o crente, é a igreja que tem um coração alegre. Tem um coração alegre, porque isso não vai mudar, isso é imutável. O quinto ponto, ele diz, é que somos protegidos por Deus. No versículo 5, ele diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Nós somos guardados por Deus. Ele diz nesse mesmo livro, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quer para a vida, quer para a morte. Nós somos do Senhor. Não é uma tribulação, não é ser jogado em uma fogueira, não é ser levado para a guilhotina, não é ser colocado no muro e ser fuzilado que vai tirar essa verdade de nós, de quem somos. A nossa identidade ninguém muda. O diabo não pode mudar. O homem não pode mudar. Porque a identidade da igreja foi o Senhor Jesus Cristo quem deu. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos eleitos. Nós somos sacerdote do Senhor. Nós somos de propriedade de Deus. Lembre-se disso e alegre seu coração. Você tem um dono. E o seu dono é o Todo-Poderoso, é o Deus Altíssimo. Ele é o dono da igreja. Ele é quem manda na igreja. Ele é quem manda em nossas vidas. Ele é quem nos rege. E Ele é quem cuida de nós. Aleluia. Um quarto ponto para a alegria do Senhor ser mantida no coração da igreja é a certeza de que somos salvos por meio de Cristo Jesus. E essa salvação que vem em nós está no versículo 9 que ele diz: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então a nossa alma é do Senhor Jesus. A alma do crente pertence a Deus.
A sua alma é do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que o maligno não pode nos tocar, porque ela pertence a Deus. Isso é grandioso demais para que a gente possa se alegrar no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alma pertence a Deus e o maligno não pode tocá-la. Ele fica ao derredor procurando, espreitando, procurando a quem possa devorar. Mas a igreja do Senhor, ele não pode tocar. Ele não pode tocar na nossa alma, porque a nossa alma é do Senhor, aleluia. E um quinto ponto é andar, como ele diz, em santidade. No versículo 1 ele diz, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito. Então a igreja do Senhor, em meio a tudo isso, ela é uma igreja que anda em santificação. É uma igreja que busca viver uma vida de retidão moral. É uma igreja que busca viver uma vida que agrade ao seu Senhor. Uma vida de testemunho para aqueles que estão de fora. Uma vida de santidade para que eles olhem para a igreja e vejam que ela é diferente do mundo. Porque se nós parecermos com o mundo e agirmos de forma com o mundo, que diferença havia entre nós e eles? Se a igreja não andar em santidade, que impacto ela vai fazer na sociedade que ela está inserida? Não vai nem ser perseguida. Se a igreja se parece com o mundo não vai nem perseguir essa igreja. Se a igreja está se parecendo com o mundo, aceitando os dogmas do mundo, deixando de sentar dentro da igreja, que diferença essa igreja vai fazer? Ela não vai nem ser perseguida. Mas quando uma igreja ela é perseguida, é porque ela está andando de forma correta. Isso não desassocia da igreja do Senhor, jamais. Porque ela anda na contramão do mundo. E ele diz que a igreja anda em santificação. Vamos lá para o capítulo 5, versículo 10. Do mesmo livro, amém? E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Vamos fazer o seguinte. Esse texto é para você. Deus está falando com você. Amém? Se coloque como um receptor do que eu estou lendo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Deus está com você. E Ele diz que primeiro Ele vai lhe aperfeiçoar. Por que Ele tem que aperfeiçoar a igreja? Porque aperfeiçoar é algo que não está pronto. É algo que não está perfeito. Então, precisa ser aperfeiçoado. Então, o Senhor nosso Deus, ou seja, a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vai aperfeiçoar você. E além de aperfeiçoar você, até você se tornar completo, perfeito, Ele vai confirmar. O que é confirmar? Ele vai afirmar a verdade, Ele vai validar essa verdade de que você é do Senhor, de que você é a igreja dentro do seu coração. Eu me recordo, as Escrituras, quando o Senhor Ele fez o convite a Abraão. Vocês lembram? Que o Senhor chamou Abraão lá no capítulo 12 e Ele confirmou, Ele chamou Abraão e disse, sai da tua casa, da tua parentela, e Ele vai dando as bênçãos a Abraão. E o tempo passa, Abraão vai envelhecendo, mas sempre o Senhor visitava Abraão e confirmava a promessa a Abraão. Ele confirmava essa promessa a Abraão para que fosse renovado dentro de Abraão essa esperança. E do mesmo jeito é com a igreja, irmãos. O Senhor, Ele vai confirmando essa verdade dentro dos nossos corações. Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor por meio da sua palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra sendo ministrada, é o Senhor confirmando essa verdade, essa esperança dentro do nosso coração. E isso vai nos dando fé. Isso vai nos dando força para continuar na caminhada.
nos dando alegria no nosso coração, enchendo o nosso coração de alegria para permanecermos firmes na promessa. E além de confirmar, Ele vai nos fortificar. Fortificar é nos tornar mais fortes, mais resistentes, nos dando mais força. Então a gente vai ficando mais resistente. Vem uma luta, vem uma coisa, a gente está lá mais firme, mais forte, buscando mais o Senhor. Como Ele diz, né? Com os lombos cingidos. Estamos sempre fortes, não vamos desistir. Estamos sendo fortalecidos pelo Senhor para continuarmos a nossa caminhada até o dia da nossa partida, ou Cristo vier nos buscar. E por fim Ele diz, lhes fortalecerá. E essa fortaleza é o quê? É avivar dentro de nós. É nos incentivar e nos estimular a permanecermos firmes no Senhor Jesus. E quando nós somos estimulados, nosso coração se enche de alegria, mesmo que estejamos passando por dificuldades, por adversidades, por qualquer luta que estejamos passando. Quando o Espírito Santo vem dentro do nosso coração e nos fortalece e nos fortifica, há uma alegria dentro de nós. E quando eu recebi esse louvor, eu estava passando por um momento de angústia, de tristeza. Mas quando eu ouvi essas palavras gloriosas, que a alegria da presença do Senhor eu desfruto, que a alegria da salvação eu desfruto, que a alegria da intimidade eu desfruto, que a alegria da comunhão eu desfruto, eu fui aperfeiçoada, confirmada, fortalecida. Eu fui, além de fortalecida no Senhor, isso fez com que a glória de Deus, assim, eu não sei o que eu senti, meus irmãos. Eu não sei nem descrever para vocês. Mas eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Era como se fosse um lavar regenerador. Foi um lavar regenerador no meu ser. Porque eu disse, Senhor, eu estou sofrendo por algo tão humano, tão concreto, enfim. E algo tão glorioso que o Senhor fez, que o Senhor faz nas nossas vidas, na minha vida. É eu saber que o Senhor... E eu vou temer qualquer coisa, Não, Senhor. Eu vou confiar em Ti. E é como se o Senhor estivesse dizendo para mim naquele momento, e eu falo para vocês, é como se Ele estivesse me aperfeiçoando, me confirmando a Sua palavra, me fortificando e me fortalecendo, dizendo para mim, a minha igreja eu quero alegre, a minha igreja eu quero feliz. E eu confesso a vocês, o meu choro não era de tristeza, o meu choro era de alegria, era de prazer, porque há uma compreensão de que você é do Senhor e que Ele está cuidando de você. Independente do que você esteja passando. E quando eu vi o testemunho de Avani, que eu não estava presente aqui, mas lá num grupo ela falou para a gente. E elas olharam assim, as duas, testemunharam, confessaram diante de todas nós. Pena que elas não estão aqui. Mas elas disseram, eu sou outra pessoa depois de ter sido afligida. Deus me transformou de uma forma grandiosa depois que eu fui afligida, irmã. Eu também disse, olha, isso não tem mais valor para mim, isso não tem mais valor para mim. Só o meu Jesus. Isso é ser, como nós acabamos de ler, fortalecida no Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja nessa noite. Ser cristão é precioso demais, meus irmãos. É grandioso demais. Não há riqueza maior na terra do que pertencer ao Senhor Jesus Cristo. E você pertence. Então não deixe nada, nem o mundo, nem o diabo, nem você mesmo, arrancar essa alegria do seu coração. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Ele é tudo para nós. Ele é a alegria do nosso viver. Ele é a nossa força. Como nós cantamos hoje, nem todas as riquezas do mundo, nada, nem o que foi criado, nada se compara ao que nosso Jesus é para nós. Nada se compara. Por isso nós devemos estar com o coração alegre, sempre com essa esperança. Você é um escolhido do Senhor.
O Senhor te escolheu. Então, viva como um escolhido do Senhor. Viva para a glória de Deus. E não deixe nada nem ninguém roubar a sua alegria. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente e nos fortaleça em nossa caminhada.